Vamos trazer essa outra aqui, sim, que é da Letícia Casado, que é o presidente Lula lançando aliança contra a fome, com metade de custos pagos pelo Brasil. Letícia Casado, perdão pela confusão, chega mais, me conte mais sobre essa matéria. Tá no Rio hoje, Letícia? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Carla, Sakamoto. Tô no Rio, tô aqui acompanhando o G20. Mais cedo hoje, o presidente Lula falou justamente sobre esse programa, esse projeto, que é uma iniciativa que reúne o Brasil está liderando, né, dentro do G20. Então, são 19 países, mais União Europeia, União Africana. Bom, o presidente Lula apresentou essa iniciativa que chama Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que visa erradicar a fome no mundo. É um projeto ousado? Sim, mas eles que o governo brasileiro está colocando vamos ter metas até 2030 para conseguir avançar no combate à fome, desigualdade social, mas principalmente à pobreza extrema e fome ao redor do mundo. Bom, isso envolve países ricos, envolve países em desenvolvimento, envolve países subdesenvolvidos. Como que está sendo desenhada essa proposta que vai ser oficializada, lançada oficialmente no fim do ano, em novembro, quando a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro a cúpula do G20. Agora é uma prévia dessa cúpula. O que eles falam? Bom, a gente pode pegar vários projetos que a gente sabe que trazem resultados. Projetos assim, políticas públicas. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família e o Cadastro Único. Bom, a gente faz uma apresentação, mostra para os outros países como funciona um Bolsa Família, como que funciona um cadastro único, faz tipo um banco de dados global, dizendo, olha, esse país X, por exemplo, na África, poderia fazer uma iniciativa tipo um cadastro único, poderia fazer uma iniciativa tipo um Bolsa Família. E a gente consegue juntar, fazer essa aliança, né? Usar ela como um intermediário entre os investidores, que aí são órgãos públicos, países, recursos públicos e privados, para transferir renda e transferir conhecimento para esse país, por exemplo, na África, que precisa implementar, que quer implementar esse cadastro único, que quer implementar um programa tipo um Bolsa Família, para servir tipo um mediador. Enfim, essa é uma ideia que está ainda sendo desenvolvida, que está sendo desenhada. A gente sabe que no mundo da diplomacia as coisas elas não são de uma hora para outra. Às vezes a gente vê muito mais propostas, intenções, manifestações e que as coisas demoram um pouco para sair do papel. Então, vamos ver ao longo dos próximos anos como é que isso vai se dar. Mas esse projeto é a menina dos olhos do governo federal, do G20, do Brasil no G20, que agora está sendo sob a presidência do Lula e do Brasil liderando esse grupo. Diego. Perfeito, obrigado a Letícia que vai continuar aqui conosco, mas deixa eu ouvir o Sakamoto sobre isso. E aí, Sakamoto, essa proposta do governo brasileiro? Antes de mais nada, boa tarde para a Letícia, seja bem-vinda, né? O governo Lula, ele tinha começado, na verdade, essa linha de ação é uma linha de ação que ela não começa agora, uma linha de ação que começa lá atrás, no governo ainda Lula 1 e Lula 2, quando ele começou a pegar o modelo do Bolsa Família, né, e exportar, e tentar levar também o modelo de algumas ações ligadas ao Plano Fome Zero, também exportar para a África subsaariana, para o Sul da Ásia, né, para outros lugares, para tentar reduzir e combater a fome, né? O Brasil saiu do mapa da fome no governo dele, depois voltou para o mapa da fome. Então, e agora com o Brasil à frente da presidência do G20, da presidência temporária, essa é como a Letícia colocou, é a marca que ele quer colocar. A aliança, né, que está sendo construída, né, aqui no Brasil a referência é o Ministério do Wellington Dias, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Você vai ter uma perna dessa aliança em Roma, outra perna da aliança em Brasília, né? O Brasil bancaria metade desses custos gerenciais, mas, né, o desafio é enorme, né? Você vai pegar os documentos, né? O déficit de financiamento para isso calculado em algumas dezenas de bilhões de dólares, né?
Então, o Brasil e os outros países que vão estruturar esse processo vão ter que captar tudo isso com outras nações, com empresas, né, com institutos, com fundações, para poder aplicar para cada local que houver, né, em que você tem fome, não só. Quando a gente fala de fome, não é só a fome como a gente conhece, tá? Fome de vários níveis de insegurança alimentar, né? Grave, média, moderada, leve. Então, de acordo com cada necessidade, aplicar uma solução. E isso vai custar caro, então vai ter que ver da onde vai vir o financiamento para isso. Uma das fontes que sempre se discute é um imposto global que taxe os super ricos. Lembrando a todos e todas que nos acompanham, super rico não é você que parcelou seu Renegade em 24 vezes e acha que é rico. Não, estamos falando dos ricos de verdade, daquele pessoal que não precisa se preocupar com dinheiro, multimilionários ou bilionários, em que o mundo inteiro discute como taxá-los diante de uma crescente desigualdade, diante do fato de que o número desses bilionários cresce e o número de miseráveis ao mesmo tempo cresce. Carla, e como é que esse valor vai ser operacionalizado? A iniciativa privada também pode entrar? Como é que está a adesão, né, a essa ideia? Não sei, Diego, não tenho essa resposta. Só fazer um parênteses rapidinho para o Sakamoto. 24 meses parcelar o Renegade é mais parcela, né? 24 meses é quase brincadeira. Ó, Diego, eu não sei. Na verdade, assim, é um desafio. O presidente Lula, eu acho que a Folha deu que tem já dois países, né, interessados e já colocando aí a intenção de participar do programa. Eu acho que o presidente Lula escolheu. É importante o presidente Lula aproveitar essa bandeira do G20 mesmo, e a presidência do Brasil temporária, para poder levantar esse tema, que eu acho que se casa muito bem com outro tema que, infelizmente, a gente também noticia com uma certa frequência, que é o desperdício de comida, né? Então, a gente tem as pessoas que passam fome e um mundo que joga muita comida fora, né? Então, é uma dura realidade que quando a gente conecta, é realmente algo assustador. O presidente tem o desafio, além de tentar levar essa bandeira para o mundo e atrair o maior número de recursos para fazer dar certo, ele tem o desafio também, uma promessa de campanha, uma promessa do ministro Wellington Dias de tirar o Brasil do mapa da fome, né? De tentar zerar, na verdade, essa questão da fome no Brasil nos próximos anos também. Então, é uma bandeira historicamente ligada ao presidente Lula, que faz sentido com que ele use essa presidência do G20 para trazer um assunto que é tão importante para o mundo. Eu não sei se a Letícia, se lá no G20 hoje eles deram mais informações em relação a como está esse financiamento, se já tem essa informação. Eu realmente não tenho, eu li que tinham dois países já dispostos a dar um volume alto de recursos. Talvez a Letícia possa ter alguma informação maior para te responder e eu não te deixar totalmente sem a resposta, Diego. Você tem, Bem, Letícia. Letícia? Pode Oi, pegar. gente. Oi. Então, isso que a Carla colocou agora, existem sim, já tem manifestação de alguns países, a Noruega, a Espanha, segundo o governo brasileiro, dizendo que sim, eles querem entrar, já estão combinando ali de como fazer recursos. Ainda não tem uma posição oficial desses países. Hoje, até ia ter uma entrevista coletiva da embaixadora da Noruega, acabou não tendo. Então, a gente está sem essa posição oficial ainda. Mas lembrando que, assim, agora, em tese, é o pré-lançamento deste evento, desta aliança, que isso daí vai ser finalizado em novembro, no final de novembro, que vai ser oficializado. Então, até lá, o governo brasileiro, os diplomatas, eles estão com a expectativa de conseguir chegar com um texto mais construído, falando, a gente vai tirar recurso daqui e dali. O Sakamoto colocou uma outra questão, que é sobre a taxação dos super ricos. A gente tem que lembrar que no G20 esse ano, sob a presidência do Brasil, né, a gente tem 3 temas principais. A erradicação da fome, que é esse de hoje, que é essa aliança, a taxação dos super ricos e um desenvolvimento sustentável. Então, como diminuir essa tragédia climática que a gente está vivendo, mitigar os efeitos dessa tragédia climática, salvando o planeta e trazendo mais alimentos. Então, mais alimentos para a população, é exatamente por aí mesmo. Então, esses 3 pontos, é uma agenda transversal que o governo coloca, que estão sendo discutidos entre
no meio deste grupo todo para chegar no fim do ano com propostas que cruzem isso. O mais difícil desses três, na verdade são três metas bem difíceis, né? Mas a taxação de super ricos, que vai ter amanhã o dia inteiro um debate sobre isso entre o ministro Fernando Haddad, ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais dos países do G20. E na sexta-feira eles vão ter, esse mesmo grupo da economia vai ter toda uma discussão durante o dia inteiro sobre desenvolvimento sustentável. E esses grupos já estão trabalhando desde o final do ano passado nesses temas. Então, até novembro, a gente deve ter uma coisa mais oficial e com mais detalhes sobre o que é possível ser feito, até que ponto que eles chegaram. Lembrando que é sempre nesse universo de diplomacia que as coisas, às vezes, são colocadas no papel, mas nem sempre saem do papel. Mas, pelo menos, já vemos o mundo discutindo esses assuntos, né? Já isso, Diego. Passou da hora, né, gente? Com tanta gente acumulando fortunas, né, que podem ser aí utilizadas por gerações, enquanto há pessoas passando fome. É vergonhoso, né? Aliás, vi aquele casamento da Índia, não sei se só a mim causou essa indignação, acredito que não, mas deve ter causado a muita gente, né? Um casamento que custou bilhões de reais, enquanto muita gente passa fome, não só na Índia. Oi, Sakamoto. Não, Diego, é que desculpa, não tava nem no roteiro, e desculpa jogar isso assim, mas o que a Letícia levantou agora e lembrou, né, e o que a gente está falando com relação à questão da taxação dos super ricos, é uma pauta, né, mas talvez seja, hoje, junto com a emergência climática, a pauta mais necessária, mais urgente que nós temos. Existe uma grande quantidade de pessoas que querem fazer você crer que o problema não é a desigualdade, apenas a pobreza. A pobreza é grave, mas a desigualdade também é muito grave. Um país desigual como o nosso, né, é um completo absurdo. E não é à toa, não é uma questão simplesmente de que, porque uma pessoa não pode ter muito, outra pode ter pouco. O problema não é, minha gente, uma família morar num apartamento de 40 metros quadrados, enquanto outra família mora num apartamento de 400 metros quadrados. O grande problema numa sociedade como a nossa, que ela é extremamente desigual, é que há famílias morando em apartamento de 4.000 metros quadrados, enquanto outras reviram lixo ao relento para sobreviver. Né? E você tem toda uma estrutura colocada de um jeito em que o trabalho é pouco remunerado e que a renda do dinheiro que fica parado ou investido é remunerado de um jeito pornográfico. Sim, a nossa desigualdade social é pornográfica, ela é vergonhosa. Ela mostra, na verdade, um país que é incapaz de garantir, né, que todo mundo seja tratado por igual, porque no final do dia é isso que diz respeito. Se você tem uma pessoa com tudo e uma pessoa com nada, você acha sinceramente que o Estado vai tratar essas duas pessoas da mesma forma? Não vai. Em nenhum lugar do mundo. Porque é o seguinte, esse desbalanceamento econômico se traduz depois em desbalanceamento de direitos frente à justiça, né, frente ao Estado. E aí o que acontece? A polícia passa a servir como protetora de um lado, contendo e dando porrada no outro lado. Então, o que acontece? A desigualdade extrema faz com que uma sociedade se veja de forma diferente, em que uns têm direito e outros têm deveres. A questão não é apenas garantir um mínimo de sobrevivência no combate à pobreza, no combate à fome, no combate a tudo isso que está sendo colocado agora no G20, mas é reduzir essa desigualdade pornográfica, garantindo que todo mundo seja tratado da mesma forma pelo Estado, que só acontece se você conseguir reduzir esse desequilíbrio. Agora, o mundo inteiro está discutindo isso. A Letícia está acompanhando o G20, sabe que isso é uma pauta global. Mas também, o que é global é o contra-ataque. Tem muita gente rica que não vai largar o osso tão fácil. Exatamente. E aí, posso só complementar o que o Saka falou agora rapidinho? E aí a gente vê que é um paradoxo, né? Porque você fala assim, cara, são tão poucos, e mesmo assim, pelo fato deles serem tão poderosos, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer projetos de taxação de super ricos e outros projetos para que eles paguem mais do que os pobres avançarem no Congresso. É difícil, governos passam e não conseguem levar adiante essa pauta, que é uma pauta que, obviamente,
né, atingiria a maior parte da população que seria beneficiada. Pô, os ricos pagarem mais é o mínimo que se pode pensar, né? Mas o Congresso não consegue avançar essas pautas. Talvez, quer dizer, o ministro Fernando Haddad, com certeza, ele é uma pessoa ele está numa sinuca de bico tão grande para fechar as contas que seria um alento pensar em avançar em algo nesse sentido e vindo com a força do G20 para isso. Mas no Congresso a gente sabe que há uma resistência muito grande dessas pautas avançarem ao longo dos anos. Não é uma coisa que é só desse governo, não. De muitos governos que, quando isso se discute, por alguma razão, pelo poder que o dinheiro tem, eles travam isso no Congresso. Então, realmente, acho que é uma pauta que a gente tem que trazer para a sociedade de uma forma mais forte, para que haja pressão, para que essas coisas realmente consigam avançar no país. Infelizmente, nessa polarização, tem muita gente que acaba fazendo coro com o bilionário. Acho que é bilionário também, né? Talvez porque tem um salário um pouco melhor, né, Letícia? E acaba achando que é bilionário e aí acaba fazendo corpo a esse discurso. Diga lá, Letícia. Não, só para complementar isso que a Carla falou agora, a gente viu a reforma tributária agora, 2 semanas atrás no Congresso. Não existe, quando você começa a discutir um caminho do tipo, vamos fazer um cashback, porque isso vai pesar menos para a população mais carente, eles vão receber o dinheiro de volta. No final das contas, tudo muda e o desenho todo se transforma e acaba sendo uma mudança que vai ser a mesma para a pessoa mais rica, ela vai pagar menos imposto no produto final como a pessoa mais pobre. Então, não existe um pensamento sobre como diminuir a cobrança de imposto para este grupo e aumentar para este. Não existe nem desde o princípio. É muito difícil fazer uma coisa global, uma taxação de super ricos, porque ela teria que ser global, senão o bilionário vai tirar o dinheiro dele do Brasil, levar para o Uruguai ou para qualquer outro lugar. E então, se não for uma taxa global, não vai funcionar. Enfim, só para complementar isso, que nem a nível local a gente não consegue fazer, né? Olha, só que a gente não consegue fazer, só para completar, tem uma segunda parte da reforma tributária que a gente está esperando ela aparecer. O pessoal acha a segunda parte a regulamentação, não, isso é a segunda parte da primeira parte. Tem a segunda parte da reforma tributária que é o imposto sobre renda. O imposto brasileiro sobre renda é extremamente regressivo. Rico paga proporcionalmente menos do que pobre. Então, o que acontece? Tem uma palavrinha que é fundamental, que é dividendos, né? Lá atrás do governo Fernando Henrique, em 95, o pessoal tirou o dividendo da pessoa física e deixou só na pessoa jurídica. Tá na hora de fazer essa inversão. Tira o imposto, reduz o imposto da pessoa jurídica, o que vai facilitar, inclusive, investimentos, né? Reinvestimento, joga na pessoa física. Deixa o pessoal, tipo, o pessoal que sobrevive de renda de empresas, né, pagarem isso, né? E aí eu concordo, é claro que você tem que tomar cuidado para evitar elisão fiscal para fora, para evitar que o pessoal jogue o dinheiro para fora. Mas esse pessoal não vai jogar o dinheiro para fora porque as empresas dele estão aqui. Então, na hora que eles forem tirar o cascalho das empresas, que pague decentemente, como eu, como Letícia, como Carla, como o Diego, como todo mundo, como a classe trabalhadora de uma maneira geral, paga. Lembrando, é claro, uma coisa que muitos jornalistas, não estou falando da gente, mas muitos jornalistas esquecem de vez em quando, que é parte da classe trabalhadora, não é parte dos super ricos. Só para encerrar esse assunto, Diego, é aquela música lá de antigamente, que eu esqueci de qual banda, né? Onde os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Essa é a dura realidade. As meninas, né? Bom, 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 As meninas. Continua.